Você sabia que ao obter uma decisão judicial transitada em julgado que estipule uma obrigação de fazer ou não fazer, existem medidas específicas para garantir o cumprimento dessa tutela? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E por isso eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o cumprimento de sentença que trata de exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando o cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, onde se envolve uma obrigação de fazer ou de não fazer, nós estamos diante de uma situação em que se pretende que o executado, o devedor, ele tenha determinados comportamentos, ou seja, ele pratique determinados atos, ou ele se abstenha de praticar esses atos. Isso faz com que esse cumprimento de sentença ele seja bem diferente, bem peculiar em relação ao cumprimento de sentença que tratava da obrigação de pagar a quantia certa. Nós vamos encontrar as normas que regulam esse cumprimento de sentença nos artigos 536 e 537 do nosso Código de Processo Civil. Vamos conhecê-los. Artigo 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Parágrafo 2º. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, parágrafos 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. Parágrafo 3º. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Parágrafo 4º. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o artigo 525, no que couber. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Artigo 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Parágrafo 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que, primeiro, se tornou insuficiente ou excessiva. Segundo, o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Parágrafo 2º. O valor da multa será devido ao exequente. Parágrafo 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Parágrafo 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão
que a tiver combinado. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer, de natureza não obrigacional. Percebemos então que quando estamos diante de um cumprimento de sentença, principalmente nas obrigações de fazer ou de não fazer, a intenção é propiciar que o credor ele receba exatamente aquilo que ele esperava do devedor. Isso em razão do princípio da primazia da tutela específica. Entretanto, muitas vezes o devedor não cumpre essa obrigação e, por isso, é necessário que o juiz ele se valha de instrumentos que vão permitir a ele fazer com que a decisão judicial seja cumprida em sua totalidade. Por isso, o artigo 139, inciso 4 do nosso Código de Processo Civil, outorga ao juiz poderes para tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, a fim de compelir o devedor a adimplir integralmente as suas obrigações que ele tem que cumprir, já reconhecidas no título judicial, sejam obrigações de fazer ou obrigações de não fazer. Um dos detalhes interessantes sobre o cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer é que, independente de requerimento da parte, o juiz, perante uma decisão transitada em julgado ou uma decisão cujo recurso pendente não tem efeito suspensivo, ele pode, de pronto, de ofício, adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento dessa decisão. Mas nada impede, nem afasta o direito do credor de requerer ao juiz que ele tome ações para o cumprimento da obrigação. Então, o credor ele pode requerer ao juiz o cumprimento dessa obrigação e o juiz, então, vai adotar as medidas mais pertinentes para isso. Ou então, se não for mais possível cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer, pode também o credor já requerer ao juiz a conversão em perdas e danos. Sobre esse poder geral de efetivação do cumprimento da decisão judicial de obrigação de fazer ou não fazer, que são conferidos ao juiz, ou seja, esses poderes que são conferidos ao juiz, esses poderes eles estão relacionados a um sistema de atipicidade dos meios executivos. O que isso quer dizer? Que o legislador não detalhou todos os meios executivos que o juiz pode se valer, significando que o juiz pode escolher qualquer meio executivo que ele entenda apropriado para satisfazer o cumprimento da obrigação. Com isso, podemos afirmar que o artigo 536, parágrafo 1º do nosso Código de Processo Civil, ele apresenta um rol exemplificativo dos meios executivos. E falando sobre meios executivos, precisamos aqui lembrar que os meios executivos eles têm duas formas de funcionar. Uma forma seria a subrogação e outra seria a correção. Os meios executivos de subrogação são também chamados de execução direta. Por quê? Porque neles o juiz, o Estado juiz, ele assume o papel do devedor, ou seja, ele entra no lugar do devedor para cumprir a obrigação, ao arrepio do interesse do devedor. A finalidade disso é garantir a satisfação da decisão judicial e o cumprimento das decisões judiciais. Então, na subrogação, o Estado juiz assume o papel e faz com que aquela obrigação seja cumprida. Já quando a gente olha os meios coercitivos, nesse caso, o Estado juiz ele usa de meios para coibir, para fazer com que o devedor ele seja obrigado a cumprir. Um desses meios, por exemplo, é a aplicação de multas. Ou seja, nos meios coercitivos, o Estado ele continua ali sem exercer um papel dinâmico no processo para o cumprimento da obrigação, diferente dos meios de subrogação em que o Estado entra em cena para fazer cumprir aquela obrigação que era do devedor. E, obviamente, vai responsabilizar o devedor por esse ato de subrogação. E quais são essas medidas que dão ao juiz esse poder geral de efetivação do cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer? Uma delas, por exemplo, é a multa diária, também chamada de astreintes, que é também um meio coercitivo, segundo o qual o juiz ele estipula uma multa para que
a parte executada cumpra a obrigação ou se abstenha no caso de obrigação de não fazer. Além disso, nós temos também as medidas de busca e apreensão de bens ou de documentos. Essa medida visa fazer com que determinado bem ou determinado documento chegue às mãos do credor. Outra medida é o desfazimento de obras, segundo o qual o juiz determina a demolição de alguma obra que não poderia ter sido executada. E, além disso, é possível a remoção de pessoas ou coisas, quando essa situação está impedindo o exercício do direito reconhecido ao credor. A finalidade dessas medidas é justamente garantir a substituição da vontade do credor pela vontade ali no cumprimento da obrigação. E então essas medidas elas visam fazer com que seja satisfeito o interesse do credor. Outras medidas também podem ser, por exemplo, a execução por terceiros, no caso de obrigações de fazer, que se permite a execução de algo por um terceiro, sempre às expensas do devedor, ou seja, o devedor vai ter que arcar com essa despesa. E outra medida também seria o caso da substituição da vontade, que é quando existe uma obrigação que o devedor deve cumprir, por exemplo, uma obrigação de assinar um contrato. E aí a decisão judicial vai valer como substituição da vontade do devedor na assinatura daquele contrato. É importante lembrar que, para o cumprimento dessas medidas coercitivas, para que o devedor seja cientificado dessas medidas, não se pode aplicar a regra do cumprimento de sentença nas obrigações de pagar a quantia certa. Lá, na obrigação de pagar a quantia certa, a intimação era feita na pessoa do advogado do devedor, mas aqui não. Quando se tem a imposição de astreintes, a imposição de multas, de medidas coercitivas, deve haver a intimação pessoal do devedor, para que ele tenha ciência perfeita da coerção e das sanções que ele está sujeito. Isso está estipulado na súmula 410 do STJ. Vamos conhecê-la. Súmula 410 do STJ. A prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. É necessário nós chamarmos a atenção que a decisão que fixa as treintes, ou seja, que fixa uma multa diária, por exemplo, ou qualquer outra medida coercitiva, ela é recorrível através de agravo de instrumento, por ser considerada uma decisão interlocutória. Ressalvado se essa decisão, essa medida coercitiva, estiver lançada na própria sentença, aí na sentença ela tem que ser passível de apelação. Mas no curso do cumprimento de sentença, quando o juiz vai lá fixando medidas diversas, essas decisões são decisões de caráter interlocutório desafiadas, portanto, por meio de agravo do instrumento. E o devedor, ele tem algum meio de defesa nesses cumprimentos de sentença de obrigação de fazer ou não fazer? O devedor possui sim meio de defesa, e esse meio de defesa é a impugnação ao cumprimento de sentença. Nessa impugnação, por exemplo, o devedor pode alegar a inexequibilidade da obrigação, ou então ele pode alegar o cumprimento total ou parcial da obrigação. Ou ainda ele pode justificar um descumprimento por justa causa. Entretanto, o ônus da prova da justa causa é do próprio executado, na sua defesa na impugnação. Essa impugnação, via de regra, ela não possui efeito suspensivo. Entretanto, é possível o juiz conceder o efeito suspensivo desde que seja prestada uma garantia, uma caução, e ainda que haja plausibilidade jurídica da alegação do executado, do devedor. Então, é necessário a conjugação desses elementos. É importante nós fazermos algumas observações sobre as astreintes, que é um tema fundamental. As astreintes, elas são penas, são multas que o juiz fixa para coagir o devedor a cumprir a obrigação. Essas astreintes, elas podem ser alteradas pelo juiz quando elas se tornarem insuficientes ou quando se tornarem excessivas, ou então quando verificar a impossibilidade justificada de cumprimento pelo devedor. A partir de quando elas podem ser exigidas? A partir do descumprimento no prazo fixado pelo juiz.
O juiz vai fixar um prazo para o cumprimento da obrigação e não cumprir a obrigação no prazo, já pode ser exigida as astraentes na modalidade como o juiz fixou. Pode ser que ele fixe de forma diária, pode ser que ele fixe de forma mensal, pode ser que ele fixe um valor único de astraentes. Isso vai depender da modalidade, mas ela já pode ser exigida a partir do momento do descumprimento pelo devedor. E quais são os limites das astraentes? As astraentes ela não pode ser fixada num valor que venha a ser desproporcional à obrigação que vai ser cumprida. E também elas não podem ter a finalidade de reparar, de ressarcir o credor. Elas não têm finalidade indenizatória, elas têm finalidade sancionatória. Astraente é pena, astraente é sanção e, portanto, elas podem ser inclusive ser cobradas junto com reparação de danos. O pagamento de uma astraente não afasta o direito do credor a receber reparação de danos provenientes do descumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. E qual seria o valor ou qual a forma para fixar o valor de uma multa, de uma astraente? A doutrina ela apresenta vetores de ponderação. Um desses vetores de ponderação seria a efetividade da tutela, ou seja, o juiz deve graduar a multa à astraente da forma que seja mais capaz de garantir a efetividade da tutela. Outro parâmetro, né, outro vetor, é a vedação ao enriquecimento do credor, ou seja, não se pode fixar uma astraente que venha apenas a garantir ao credor o ganho de um valor, já que seria impossível, por exemplo, ao devedor cumprir no prazo fixado a decisão. E aí a jurisprudência ela traz alguns parâmetros para a fixação das astraentes. O primeiro parâmetro que a jurisprudência ela sugere que se considere é o valor da obrigação a ser cumprida e o bem jurídico tutelado, a importância do bem jurídico tutelado atrelado ao cumprimento dessa obrigação de fazer ou não fazer. Outro parâmetro que a jurisprudência coloca para a fixação das astraentes é o tempo para o cumprimento, ou seja, qual o tempo que é dado ao credor, perdão, ao devedor, para ele cumprir essa obrigação. Outro parâmetro que a jurisprudência coloca também é a capacidade econômica do devedor e o grau de resistência do devedor ao cumprimento da decisão judicial. Por exemplo, não adianta fixar numa astraente milionária para uma empresa que tem pouca capacidade econômica. Por outro lado, não se pode fixar uma atraente irrisória para uma grande empresa ou um grupo econômico que, além de não cumprir a decisão judicial, dificulta a todo momento o cumprimento da decisão. Então, nesse caso, é preciso aplicar uma multa que venha a garantir que ele cumpra essa decisão e não que ele fique protelando o descumprimento. Outro critério também que a jurisprudência aponta é a possibilidade de adoção de outros meios. Ou seja, se podem ser adotados outros meios para garantir o cumprimento da obrigação e a astraente não foi suficiente, que o juiz adote então outros meios para garantir essa obrigação. Outro critério, outro parâmetro que a jurisprudência coloca é o dever do credor de mitigar, de diminuir o seu próprio prejuízo, ou seja, o quanto que o credor age para propiciar que o devedor cumpra a obrigação. Ou o credor também coloca obstáculos ao cumprimento da obrigação. Esse é outro parâmetro também que a jurisprudência sugere na hora de fixar as astraentes. É importante dizer que a fixação de astraentes ela pode, inclusive, ser fixada de ofício pelo juiz, ainda que a parte não requeira, já que o juiz pode se valer de todos os meios executivos capazes de garantir o cumprimento da obrigação. Além disso, a periodicidade das astraentes também pode ser alterada pelo juiz, ou de ofício, ou a requerimento do credor. Por exemplo, o juiz fixou uma astraente para cumprimento no prazo de um mês, ou seja, uma multa mensal. E o devedor não cumpre a obrigação. O juiz pode modificar essas astraentes e adotar uma astraente, uma multa diária, já que o devedor não cumpriu quando a multa ela tinha um caráter mensal. E como é que vai funcionar, então, esse cumprimento de uma obrigação de fazer? O cumprimento de obrigação de fazer, obviamente,
O primeiro que se espera, a primeira ação que se espera é que o devedor cumpra essa obrigação. Mas, se o devedor não cumprir a obrigação, alguns caminhos podem surgir. O primeiro caminho é, se a obrigação for personalíssima, ou seja, somente o devedor pode cumprir, nenhuma outra pessoa, vai haver a conversão em perdas e danos em relação a essa obrigação, já que o devedor não cumpre, então o credor ele pode buscar uma reparação de danos, pode converter essa obrigação em reparação de danos, em perdas e danos. Agora, se a obrigação for fungível, ou seja, qualquer pessoa pode cumprir essa obrigação, pode então o credor solicitar que terceiro cumpra essa obrigação às expensas do devedor. E, nesse caso, vai se seguir o procedimento que se tem para obrigações de fazer lá no processo de execução. Eu fiz um vídeo sobre isso, a respeito da execução de obrigação de fazer. Se você quiser saber mais, assiste o vídeo aqui, que o card apareceu aqui por cima. E como vai funcionar no caso de cumprimento de obrigação de não fazer? Na obrigação de não fazer, do que se espera é uma abstenção, ou seja, a não prática de determinado ato pelo devedor. Então, o juiz aí, ele pode determinar o desfazimento ou a demolição de algo que o devedor não poderia fazer. Ou ainda, ele pode ampliar as medidas para coibir e ser mais coercitivo, no sentido de que o devedor não tome aquele ato, não pratique aquele ato que ele está proibido de praticar pela decisão judicial. Mas se você quiser saber mais sobre a execução de obrigação de não fazer, eu fiz também uma pílula jurídica quando a gente conversou lá nas execuções sobre obrigações de não fazer. Então, clica no card aqui em cima e assiste essa pílula jurídica sobre a execução das obrigações de não fazer. Mas no descumprimento de obrigações de não fazer, nós vamos ter três espécies de inadimplemento. A primeira espécie é aquela em que eu tenho um descumprimento instantâneo de efeitos permanentes. Ou seja, a pessoa ela descumpre a obrigação de não fazer, mas isso causa uma situação ou um prejuízo que não tem mais como ser reparado. Nesse caso, o que vai acontecer é se converter em perdas e danos. Por exemplo, digamos uma pessoa que tem um contrato de sigilo, sigilo profissional, por exemplo, e essa pessoa viola esse sigilo. A partir do momento que violou, não há mais como restaurar. O que vai remanescer é apenas as perdas e danos. Outra situação, outra espécie de violação é quando o descumprimento é contínuo e reiterado. Ou seja, o devedor ele a todo momento está violando a obrigação de não fazer. Nesse caso, nós vamos ter duas situações. Naquilo que puder ser reparado, o devedor vai ter que reparar. Por exemplo, alguém que foi condenado por conta de violação de patente a não produzir mais determinado produto, já que ele configura a patente de outra empresa. E essa empresa continua vendendo. Ou seja, eu vou ter aí um dano que pode ser reparado, porque vai ser apurado quanto que ele vendeu e esse valor vai consistir na reparação de dano do credor. E também eu posso ampliar as astrientes de maneira a coibir mais ainda a empresa para que ela não viole essa obrigação. E outra modalidade é quando o descumprimento ele é passível de desfazimento, ou seja, havia uma obrigação de não fazer, a parte executou, ela violou essa obrigação de não fazer, mas o que foi feito pode ser desfeito. Por exemplo, a construção de um muro numa servidão de passagem. A partir do momento que esse muro foi construído, além de sancionar o devedor pelo descumprimento, pode ser determinado o desfazimento, ou seja, a demolição daquele muro. E como vai se extinguir o cumprimento de sentença nos casos de obrigação de fazer ou não fazer? Vai se extinguir pelo cumprimento da obrigação de fazer ou pela adoção de um comportamento de se abster na obrigação de não fazer. Nesse caso, cumprido a obrigação, o juiz considerará satisfeita e extinguirá o cumprimento de sentença. Se o cumprimento for parcial, o juiz ele poderá avaliar o grau de cumprimento e aplicar alguma sanção por esse inadimplemento parcial. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe a pergunta nos comentários
que nós vamos responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, deixe também nos comentários, que nós vamos preparar o assunto para você. Essa série que nós estamos vendo de cumprimento de sentença foi fruto de sugestões de pessoas que nos acompanham no canal e que pediram que nós abordássemos esse assunto. E eu peço ainda que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.